começamos oficialmente a nossa palestra, capacitação, treinamento do Cold Call ao contrato. Queria muito agradecer a presença de todos aí. Espero que seja muito valioso essa hora que nós vamos passar juntos. Hoje teremos a participação de quase toda a diretoria executiva, então vai ser um processo muito interessante. Então, vamos começar aí falando um pouco sobre os nossos objetivos hoje. Nossos objetivos hoje é trazer para todos vocês da empresa um pouco mais, né, sobre o nosso processo de vendas, onde é que a gente começa, quais são os procedimentos, quais são os passos, o que é mais importante em cada passo, para que todo mundo fique por dentro e possa ajudar de alguma forma, se sentir mais confortável de ajudar, né? Até porque o objetivo da empresa Júnior é a gente conseguir sempre mais experiência a partir dos projetos. A gente fala muito de ficar rico, mas o mais importante do projeto não é ficar rico. O mais importante do projeto é a gente conseguir ter uma experiência, né, uma vivência empresarial a partir disso. Então, é muito importante que todos nós estejamos bem alinhados quanto a essa questão da prospecção e tudo que envolve. É importante citar também que a gente vai desde o cold call até o fechamento do contrato. Não significa que o nosso processo de vendas e relação com o cliente é só esse, né? A gente também tem a execução do projeto, a gente tem a filtragem de leads antes e tal, mas a gente achou mais interessante trazer para vocês só o nosso funil de vendas. Mas antes, uma surpresinha aí para os trainees que estão presentes hoje, é uma reunião muito importante, porque ao final nós vamos passar algumas tarefas para vocês, baseado no que a gente vai apresentar hoje, então prestem bastante atenção. E como hoje temos boa parte, eu acho que boa parte da empresa aí hoje, né? Eu gostaria muito que vocês, trainees, se apresentassem, abrissem o microfone, falassem um pouco sobre vocês aí, o ano, o curso, coisa rápida, só para todo mundo ficar por dentro aí. Então, podem ficar à vontade. Oi, galera. Meu nome é... Tá, então a primeira aula é Baiana. Pode ir, você já começou? Oi, gente, meu nome é Camila, eu sou 019 Produção. E o que mais que era para falar? Esqueci. Não sei, você é trainee da Bolsa Júnior, né? Não, mas aí, deixa eu ver. Fala uma comida que você gosta aí. Uma comida? Pão de queijo. Pão de queijo, ótimo, perfeito. Tá ótimo. Próximo. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Luísa e eu sou 019 e faço engenharia mecânica. Acho que é isso. Fala aí a série que você gosta de ver, Ana. Eu não gosto muito de ver série, mas Boa. Uma que eu gosto é Lúcia. Top, muito maneiro, Muito bom, obrigado. recomendo. Big Brother. Big Brother também. Boa. Próxima, desculpa, o próximo. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Geraldo, sou 019 de engenharia mecânica. Qual que é a pergunta? Boa, Geraldo. Fala a sua cor preferida aí. Pô, preto. Boa. A cor preferida do Geraldinho. Uma mensagem aí, ó, para todas as meninas aí da Bolt aí, ó. Feliz Dia das Mulheres para vocês, tá? Vocês são incríveis. Muito bem, mano, muito bem. Das palavras deles, a palavra de todos da empresa aí. Um feliz Dia das Mulheres para nossos trainees e nossas efetivadas. Vocês são incríveis. Sofia? Oi, boa noite. Boas noites a todos. Então, meu nome é Sofia Ellen, eu entrei em 2020 e eu faço engenharia de materiais. Mais alguma pergunta? Show, top, Sofia. Deixa eu pensar aqui. Fala o seu time de coração aí, Sofia. Eu sou cruzeirense. Tá ótimo, Sofia, eu sou vascaíno. Fechar, galera. Dali, Vasco. Dali. Então, galera, muito obrigado pela apresentação de vocês aí. É um prazer ter vocês aqui no nosso processo trainee. Se dediquem muito, tirem dúvidas, conversem com todos da empresa, façam parte da empresa, aproveitem cada momento, porque essa família é muito gratificante. Então, é um prazer tê-los aqui. E muito obrigado. Prestem bastante atenção hoje. Chovendo bastante aqui, então se der uma alagada, vocês me avisem, por favor.
Para começar, a gente vai apresentar aqui basicamente como a gente estrutura nosso processo de vendas, né? Como a maioria das empresas juniores estruturam também, para não falar todas, eu acredito que todas tenham um processo de funil de vendas, né? Isso aí que vocês estão vendo na tela é um funil de vendas e basicamente o lead, né, que é o nosso contato, o nosso possível e futuro cliente, ele entra nessa parte aberta do funil e cada etapa do funil de vendas, ela tem como objetivo levar o cliente mais a fundo no funil, né, para a próxima etapa. Então, a gente começa no cold call, depois apresenta a empresa, faz um diagnóstico, faz uma proposta e fecha o contrato. É assim que a gente carrega, leva, conduz o cliente no nosso projeto de vendas até ele fechar o contrato e a gente ter um projetinho aí entrando. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas etapas e eu chamei todo mundo da empresa, né? Porque é um processo que passa por todos os setores até que seja fechado, né? Hoje a gente vai ter um pouco menos da participação de GP, mas a gente sabe que é muito importante também, a fim de manter os membros equilibrados e tudo mais, mas o processo de vendas, hoje a gente vai falar mais sobre comunicação, projetos, ADM Fim, e por aí vai. Então, esse é o nosso funil de vendas, não esqueçam do nosso funil de vendas. Antes de falar da parte de cold call, vou falar um pouco dos leads, né? O lead, que é o nosso possível cliente, a gente chama ele de lead. E como a gente organiza os nossos leads rapidinho, né? A gente usa a plataforma o Pipefy, e lá no Pipefy a gente tem um próprio funil de vendas. Essa imagem aqui, ela é até um pouco velha, tá desatualizada, mas é no Pipefy que a gente organiza o nosso funil de vendas. Então, aqui a gente vem com uma lista de vários possíveis leads, várias empresas que a gente acredita que possam aceitar o nosso contrato, nossos projetos, né? E a partir de que a gente vai carregando o cliente pelo funil de vendas, a gente vai passando os tópicos direitinho por cada fase, né? A gente faz a ligação, marca a visita, faz a reunião de diagnóstico, proposta e o ganho, ou então não, e a gente vai falar disso um pouco depois, né? Mas é só para vocês terem uma noção inicial de que o nosso funil de vendas, ele hoje está no Pipefy e a gente trabalha ele nesse estilo aí, organiza ele direitinho para a gente conseguir acompanhar as metas. Existem outros métodos de contato com o cliente também, mas como a gente está focado mais em funil de vendas hoje, a gente não vai falar deles, né, que é o fluxo de cadência, a gente pode falar na próxima oportunidade, os trainees vão saber disso com certeza, mas por enquanto para leads é só hoje. E aí a gente tem uma gama enorme de leads e para a gente ter esse primeiro contato com ele, uma coisa mais efetiva, mais assertiva, a gente vai fazer um cold call. Que nem nada mais, nada menos do que a gente pegar e fazer uma ligação para o número de uma pessoa que não sabe que a gente está ligando. Por isso que eu botei até aqui no canto, que talvez o cliente ainda não nos conheça, né? A gente pode tentar fazer contato com eles antes por e-mail, pode tentar fazer contato com eles antes pelo Instagram, alguma coisa do tipo, mas o cold call é o formato mais efetivo para o cliente saber que a gente existe, para a gente ter esse primeiro contato com o cliente. Então, talvez ele não nos conheça, mas deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou Bolt Júnior, eu sou especialista na área da consultoria de engenharia mecânica, gostaria muito de marcar uma reunião de apresentação com você, para a gente se conhecer mais, para eu conhecer as suas dores, para você conhecer como eu posso te ajudar. Então, o objetivo da nossa cold call, da nossa ligação, realizar o primeiro contato direto e assertivo com o cliente, de forma que o cliente não consiga ignorar facilmente, que nem um e-mail, que nem uma mensagem, e, lógico, marcar uma reunião de apresentação, porque, como eu disse, cada parte do funil de vendas tem como objetivo levar o cliente até a parte mais estreita do funil, que é o nosso ganho. Normalmente, quando eu vou falar de cold call, eu gosto de trazer esse gráfico aí do Rive, que é uma plataforma de CRM, a gente não usa, mas eles têm bastante experiência na área, e para mostrar para vocês que a cold call ela é estatisticamente mais aceitável como touch point, né? A galera chama de touch point, que é quando você consegue contato com o cliente. Então, uma ligação ela é muito mais efetiva que, por exemplo, um e-mail automático, que é aquele e-mail que cai na sua caixa de spam, ou então a mensagem no LinkedIn. Então, é por isso que muitas empresas, inclusive a gente, trabalha com cold call como primeiro contato e tal. Tudo bem que antes a gente tem um fluxo de cadência, tenta mandar uma mensagem no LinkedIn, tenta mandar um e-mail semi-automático, mas a efetividade, o que a gente não pode deixar de fazer é a ligação. Até porque tem uma premissa de prospecção que quanto mais touch points você tiver, quanto mais contato você tiver com seu cliente, melhor, né? Você tenta ele por Instagram, você tenta ele por e-mail, e aí depois você liga. Então, basicamente isso.
é importante dizer também que tem essa diferenciaçãozinha de telemarketing e cold call, porque muitas vezes a galera pode falar, pô, mas se eu estou ligando para a pessoa oferecendo um serviço, pode ser um serviço meio de telemarketing, só que eles têm algumas diferenças. O telemarketing é uma parada mais engessada, ela tem um roteiro, você tem que seguir direitinho, não deu certo, vamos ligar para o próximo, é mais quantidade. O cold call não, o cold call ele é mais intimista, ele é mais jogo de cintura, ele é mais você conhecer o cliente, apresentar bem sua empresa. A gente trabalha, assim, com um roteiro de cold call aqui na Bolt Júnior, mas o roteiro ele não precisa ser seguido à risca, né? Porque cada cliente é um cliente, cada cliente vai reagir à forma que você vai começar a conversa e falar de uma forma diferente. Então, o cold call ele é mais fluido, enquanto o telemarketing ele é mais engessado e tal. E eu separei algumas diquinhas aqui, né, que a gente ouve ao longo do tempo, pesquisa, faz bench, para a galera que não fez cold call ainda vai fazer, e para a galera que já está fazendo. Então, esse é o momento do print. São diquinhas bem rápidas, nada que vai te ensinar a ser o melhor cold caller do mundo, mas basicamente, anota o essencial, tenha como anotar, seja no bloquinho de notas, seja na hora no computador, se você estiver fazendo. Fale sorrindo. O pessoal muito fala para você falar sorrindo, mesmo que no telefone, porque a impressão que você passa é genuína. Você está ali sorrindo, você está feliz por falar com a pessoa, demonstra simpatia. Seja educado e paciente, não é uma dica, isso é essencial, mas eu quis deixar aí, né? Esteja atento à fala do cliente, né? Porque você pode, talvez, tentar muito seguir o roteiro e fazer aquilo direitinho, mas o cliente pode querer te levar para outro lugar e você tem que ir conforme a maré vai te levando na hora do cold call, né? Tente não sair de mãos vazias do cold call. Nosso objetivo ele é marcar uma reunião de apresentação. Mas caso a gente não consiga marcar a reunião de apresentação naquele momento, ou se você ligou e o cliente não atendeu, alguma coisa do tipo, tenta não sair de mãos vazias. Sai com um número novo, com o nome do lead, com e-mail, alguma coisa mais pessoal, mas saia com alguma coisa, né? Com alguma coisa importante. Não saia, tipo, não, muito obrigado, não vai querer? Valeu. Foi meu primeiro cold call. Eu perguntei pro cara se ele queria marcar uma reunião, ele falou, não. Aí eu, então tá, valeu. E foi péssimo, mas tudo bem, o resto é experiência. Antes de fazer a ligação, já tem uma proposta de horário, né? Porque às vezes você vai marcar uma apresentação, lógico que a gente tem que ser muito flexível, mas você chegar para o cliente e falar, pô, podemos marcar essa reunião na segunda-feira que vem, às 3h30, sem problema, o cliente pode ser mais direcionado, ao invés de você deixar tão aberto, falar assim, tipo, quando que você pode fazer a reunião, entendeu? Às vezes ele pode sair um pouco e tal, a gente tem que fazer perguntas sempre que deixem eles mais interessados. Uma que eu não botei, mas evite perguntas de sim ou não. O cold call, você não pode ficar só falando, esperando que o cliente te ouça o tempo todo. É uma conversa, diferente do telemarketing também. Então, a gente, no roteiro mesmo, evita fazer perguntas de sim ou não. As perguntas, elas têm que ser mais direcionadas para a gente fazer a conversa fluir. E, por último, está escrito errado ali, mas tudo bem. Respira, relaxa, confia em você, confia no trabalho que você vai fazer. É uma ligação, você está fazendo a ligação para a pessoa, não está fazendo nada errado ali, você está na humildade, querendo apresentar seus projetos. Se a pessoa for, por algum motivo, mal educada com você, agradece, desliga, relaxa e vamos para a próxima. O cold call é um jogo muito de sim ou não também, né? De negação, na verdade. Às vezes você pode ligar, tentar marcar com o cliente não está, o cliente não pode, às vezes a pessoa realmente também não quer e não é problema nenhum. Por isso que a gente conta com vários leads para ter várias tentativas sobre o processo. Eu vou dar continuidade aqui, que eu vou passar a palavra para o Luan agora para ele falar um pouco da reunião de apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre cold call, vou abrir o espacinho no final, estou tentando correr um pouco mais para a galera de projetos conseguir participar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, anotem a dúvida aí, que no final a gente tira a dúvida de vocês certinho. Aí, Luan, pode ficar com a palavra agora, por favor. Boa, valeu, Rias. E, rapaziada, eu sou o Luan, atual diretor de comunicação, onde está falando um pouco mais sobre a nossa reunião de apresentação, né? Dando continuidade aí ao funil de vendas. Então, depois da cold call, a gente traz o lead, né, o possível cliente, para a reunião de apresentação. E aí, qual que é o objetivo principal, então, da reunião de apresentação, né? A gente tem como objetivo principal aqui ouvir mais do lead, né? Conhecer melhor a empresa dele, ver da onde vem a empresa dele, né? Quais os desafios que eles estão enfrentando aí no ano, né? E quais os objetivos da empresa dele, que é onde ele quer chegar ali no final do ano, né?
E aí é claro que o objetivo principal mesmo é a gente, alinhado a isso, né, alinhado a gente pegar esses conhecimentos da empresa dele e tal, a gente conseguir talvez alinhar algum serviço que a gente oferece a uma dor dele, né? Então, ao longo da reunião, a gente pergunta ele como tá lá a empresa dele, quais desafios que eles vêm enfrentando e apresenta também alguns dos nossos serviços que a gente separou para essa empresa. Porque a gente prospecta várias empresas, né? Por exemplo, oficina mecânica, sei lá, tornearia, empresa de ferro e aço. E aí, para cada nicho, digamos assim, a gente já separa alguns, 3, 4 serviços da nossa carta. Igual, por exemplo, na verdade, oficina mecânica é onde dá para a gente oferecer a maioria dos nossos serviços, que são todos engenharia mecânica, né? Então, o objetivo principal é esse, né? A gente saber um pouco mais do nosso lead e ver como que está acontecendo. E aí, quem participa dessa reunião? Geralmente, né, a gente preza por quem ligou participar. Por exemplo, a pessoa que falou com ele no Cold Call, é bom participar, né, até porque ele já está um pouco mais familiarizado com o lead e tal, só que geralmente a gente vai em um time de 3 pessoas. Então, essa pessoa que ligou na Cold Call, né, se possível, atualmente nessa gestão agora também a gente tem o gerente de clientes, que é o André. Então, a presença dele também nessa reunião de apresentação, acho que agora é meio que obrigatória. E aí, uma pessoa a mais é quem tiver disponível ali mesmo, né? Porque essa reunião, igual o Renzo comentou, é uma reunião que a gente deixa para o cliente marcar o horário, né? Tipo assim, a gente tem um time de 25 pessoas, então é preferível ele marcar e a gente organiza um time. Então, quem participou da Cold Call, o gerente de clientes e alguém do time de PA ali que estiver disponível, que tiver à vontade no dia. Pode ser alguém de comunicação, né, os trainees que estão entrando e pode participar, depois que ganhar, é claro, a confiança e tal. Pode ser também alguém de projetos, né, que tem mais conhecimento sobre os nossos serviços e tudo mais. Então, resumindo, alguém do time de PA. Time de PA é time de prospecção ativa, galera. Às vezes vocês estão entrando agora, não sabem, né? É que, como a gente estava com decadência no setor de vendas, a gente fez um time de PA, onde a gente deixou aberto para qualquer pessoa, qualquer integrante da empresa júnior que quisesse aprender mais a vender, né, a prospectar, participar. É PA porque é prospecção ativa. Então, beleza. Como que nós dividimos as falas? Nessa reunião, né, como eu falei, a gente geralmente inicia com a pessoa que ligou para o lead, né, pelo fato de já estar mais familiarizado com ele, então ele inicia, apresenta, fala os objetivos da reunião, que é escutar um pouco mais do cliente e tudo mais. E aí, a segunda parte da reunião é falar um pouco mais sobre a nossa empresa também, né, que a gente não quer só apresentar a empresa dele, a gente quer apresentar a nossa também. Então, a gente fala quem nós somos, a gente fala do MEG. Você acha que dá tempo de eu abrir aqui, Renzo, uma reunião, só para mostrar para os meninos? Dá. Eu acho que dá tempo, sim. Deixa eu Você apresentar tem aí já? aqui rapidinho, então. Tá. Tem, deixa eu apresentar. Vou apresentar um pouquinho aqui, galera, Eita, nós. Espera aí, cancela. Não, vou apresentar a tela inteira. Tá apresentando? Não. Né? Não. Agora foi? Agora não. Agora vai, agora foi. Tá vendo? Sim, agora estamos vendo. E, galera, só um exemplo mesmo da reunião de apresentação. Por exemplo, essa última aqui foi eu, né? O André, que é o gerente de clientes que eu falei com vocês, e o Thiaguinho, nosso assessor de qualidade, ele é do time de projetos, então ele estava disponível no dia, ele se disponibilizou e a gente foi participar. E aí, o que acontece então, né? Essa parte aqui, por exemplo, né, é quem ligou da Cold Call, então ele fala um pouco do propósito, né? Fala que a gente quer ouvir da empresa dele e tudo mais, e aí passa. Essa parte aqui é a segunda pessoa, que não é pré-estabelecido, né, quem vai falar. Então, por exemplo, como foi eu e o Thiaguinho, esse aqui o Thiaguinho quis apresentar essa parte e eu falar dos serviços. Então, isso foi combinado ali, né, antes, é claro. E aí, o que pega aqui? Aqui o Thiaguinho vai falar um pouco mais sobre a Bolt e o movimento, o MEG, né? Na verdade, esse slide aqui ele é um pouco desatualizado, a gente sempre fala isso na reunião, acho que é uma coisa que a gente precisa atualizar ele, porque aqui a gente mostra um pouco dos dados do MEG e tudo mais, e se apresenta, né? Fala o que é uma empresa júnior. É importante falar também aqui nessa parte que os nossos serviços eles são abaixo do preço, por a gente ser uma empresa sem fins lucrativos.
E aí isso, né, faz o cara se interessar um pouco mais, pensar, opa, vou pegar um produto aqui de qualidade, barato ainda. E aí, essa parte aqui ainda é a segunda pessoa, a gente fala, essa parte aqui a gente pede para o cara falar um pouco mais, né, sobre a empresa dele, aí geralmente o cara fala da onde surgiu, ele fala, a empresa começou com meu pai, a gente começou pequeno e tal, o cara se abre mesmo, a gente escuta e fica bem atento às coisas que ele fala, por exemplo, às vezes ele fala, a gente está passando por um processo de reforma agora e estamos querendo crescer e tal, opa, o cara já está querendo reformar, então ele está precisando de alguma, sei lá, regra da BNT, alguma coisa para manter o estabelecimento dele em ordem, já vai pensando. E aí vem para a parte aqui que a gente mostra um pouco dos nossos serviços, né? Então, algumas soluções que a gente pode aplicar na sua empresa. Essas aqui são os serviços que a gente faz, que eu falei com você, que a gente separa para cada nicho, né? Então, como esse caso era oficina mecânica, a gente separou aqui plano de manutenção, otimização de processos, desenvolvimento de produtos. E aí aqui a gente apresenta um pouco mais dos nossos serviços, né? A fim de escutar também do lead ali. É importante sempre estar atento ao rosto dele, à feição dele, ver se, por exemplo, se eu estou falando aqui eficiência energética, mas ele já falou lá que a climatização dele é boa e tal, a gente já fala depressa, não, a gente também faz isso aqui e tal, mas né, como você comentou que já tem e tal, e pula, é muito importante. E no final a gente deixa o nosso contato aqui. Pode continuar apresentando agora aí, Renan, que foi só para mostrar a estrutura mesmo. Show, libera aí, gente. Parei. Valeu. E aí, galera, só o Renzo apresentar de novo aqui. Voltei. E aí, depois que rola nessa reunião de apresentação, que a gente tem isso tudo com o cliente, o que vem depois? Você já está apresentando? Eu acho que eu tô, não tô, não? Para mim, tá. Tem que fixar nele. Pegadinha, então, desculpa. Foi mal. Agora foi. Agora tá indo. E aí, galera, depois que acontece a reunião... Não, tá bom. O que vem depois da reunião, né? Depois da reunião, a gente espera que os participantes, né, quem falou dos serviços, tanto quanto as outras pessoas também, anotem onde o cliente demonstrou mais interesse, né? Muitas vezes, por exemplo, na hora que a gente pede o cara para falar um pouco sobre lá, às vezes ele pode comentar, no momento a gente está tendo um pouco de dificuldade com organizar o estoque e tal, acho que esse é um ponto que a gente está precisando melhorar, ou então, eu acho que alguns processos aqui acontecem de forma lenta e tal. E aí, é muito importante a gente ir anotando esses pontos, porque depois da reunião de apresentação, é a reunião de diagnóstico, né? Que a gente tem que passar, então, para o time de projetos, quais são as dores que o lead está tendo, né? Então, quais os possíveis serviços que os meninos devem levar para a reunião de diagnóstico. E aí, falar um pouco aqui de algumas dicas, né, essenciais para ocorrer da melhor forma. Como se vestir, né, pessoal? Como uma reunião com um possível cliente ali, a gente liga a câmera, faz tudo bonitinho para tudo ficar de forma mais profissional. É muito importante a gente vestir uma roupa mais básica, né? Os meninos sempre têm costume de ir de gola polo, as meninas também uma roupa mais social, mas sem muita estampa, sem nada que possa estar tirando tirando o foco ali do lead, né, a atenção dele. E como se comunicar. É importante também, galera, a gente deixar de lado algumas gírias, né? A gente não falar gíria, tentar evitar ao máximo os vícios de linguagem, não falar tipo, entende, essas coisas de forma repetitiva, para a gente ficar mais profissional mesmo ali, né? Claro. E aí, igual eu comentei, ficar atento aos detalhes, porque é na feição do lead, um detalhe que ele cita ali que está acontecendo, que a gente vai levar para o time de projetos, para eles irem para a reunião de diagnóstico, já sabendo qual é a dor do cliente, aonde que a gente pode estar fechando o projeto. Então, presta atenção o tempo todo na câmera dele ali, como que está, se ele está interessado, se ele não está, já passa depressa. E anotar esses pontos importantes para levar para a reunião de diagnóstico, né? Acho que no mais é isso. Depois da reunião de apresentação, então, a gente passa, né, para o time de projetos os pontos que o cliente mostrou está vulnerável e que a nossa empresa pode estar ajudando ele. Então, ocorre uma passagem de bastão, né? A gente passa informações para o time de projetos, tenta marcar também uma reunião de diagnóstico, a gente fala, cara, a gente já percebeu que foi bom essa reunião para conhecer sua empresa, você conheceu a nossa, você contou para a gente algumas dores suas, agora, então, eu gostaria de ver a sua disponibilidade para a gente estar marcando uma reunião de diagnóstico, onde eu vou passar as informações para o nosso time de projetos, eles que têm mais conhecimento da área e vai poder te auxiliar melhor nessas suas dores,
E aí você teria algum dia que você pode estar marcando com a gente, tudo mais, e vai para a próxima parte, que é a reunião de diagnóstico, né? Dúvida depois. Gustavão. Boa noite aí, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo, sou do setor de projetos. Acho que um só que não me conhece, né? Mas tá bom. Vou falar um pouco da reunião de diagnóstico aqui. Meu slide não ficou tão bonito igual do pessoal, mas vou... Acho que eu vou explicar aqui bonitinho. Então, galera, igual o Luan falou, né, na reunião anterior, a reunião de apresentação, a gente descobriu a dor do nosso cliente, né? Nós sabemos agora qual é a dor dele, e nada melhor a gente saber a dor do cliente e pronto, vamos montar uma proposta então para ele. Beleza, vamos montar uma proposta. Mas antes da gente montar uma proposta, a gente precisa buscar mais informações para a gente estar montando uma proposta boa para ele. Então, a gente faz essa reunião antes, que é a reunião antes da proposta, depois da reunião de apresentação, que chama reunião de diagnóstico. Eu coloquei reunião de perguntas, porque é a reunião com o cliente que a gente tem, que é a reunião mais curta, é uma reunião bem breve, que a gente já apresentou para o cliente a nossa empresa, nós já apresentamos sobre o MEG, apresentamos sobre tudo. Então, a gente um pouco mais direto, né, nessa reunião, a gente vai com o intuito mesmo de fazer perguntas para ele, e aí eu coloquei o que é e qual a finalidade, e aí eu já falei, né, que em relação a fazer perguntas, mas que perguntas? Perguntas para montar a proposta. Então, são perguntas específicas para a gente estar montando a proposta. A gente não faz perguntas, por exemplo, vou usar um exemplo bem tosco aqui. O cliente quer uma colher. A gente vai fazer uma pergunta para ele que vai influenciar na hora da gente estar montando a proposta, na hora que vai influenciar na questão do, por exemplo, qual material que você quer da colher. Isso é uma coisa que vai influenciar no preço, sabe? Então, a gente faz uma pergunta assim. Agora, uma pergunta, por exemplo, qual cor da colher? Isso não vai influenciar em questão de proposta, questão do preço. Daí a gente deixa para perguntar depois, durante a execução do projeto, a gente faz esses tipos de perguntas. Então, a finalidade é essa, a gente fazer perguntas para a gente estar montando a melhor proposta para ele. E aí a gente coloca uma média de 6 a 10 perguntas, não encher ele também de perguntas, porque senão fica uma reunião chata, só de pergunta, fica uma reunião bem chata. Então, esse é o intuito da nossa reunião de diagnóstico. Quem participa dessa reunião, geralmente a gente começou a mudar isso agora, esse ano, né, essa questão, a gente está começando a padronizar, né, realmente essa questão de quem participa das reuniões, para sempre que padroniza, na minha opinião, fica melhor a coisa, né, uma coisa que você faz ali repetitivamente, acaba que vai sempre ficando melhor. Então, quem participa dessa reunião, geralmente, eu como diretor de projetos, eu seleciono, né, quem vai ser o gerente daquele projeto. Então, quem vai participar dessa reunião, o gerente de projetos participa dessa reunião. Eu comunico ele antes, a gente elabora perguntas, né, as perguntas a gente abre para a empresa toda, está ajudando a fazer perguntas, claro. Não é porque o gerente de projetos vai fazer perguntas para ele que ele vai elaborar as perguntas sozinho. Então, a gente abre abre um docs, todo mundo manda ideias de perguntas para a gente estar fazendo para ele, que vai influenciar nessa questão da proposta, na questão do contrato. E aí é isso. Geralmente, máximo ali 2, 3 pessoas. Igual eu falei, é uma reunião bem curta, então não tem necessidade de encher a reunião de gente, que talvez vai ficar gente ali sem falar nada e fica meio chato ali para o cliente. E aí, né, tá fazendo essa pergunta, né, geralmente o gerente do projeto está fazendo a pergunta, o cliente está falando, igual o Luan falou anteriormente, tem que ficar atento também em tudo com o que o cliente fala, anotar todas as respostas dele, cada detalhe da resposta dele, tem que anotar. Então, geralmente, o gerente de projeto está perguntando ali, a outra pessoa que está na reunião está lá anotando tudo que o gerente tudo que o cliente está falando, todas as respostas deles, que vai ser bem útil para a gente depois estar montando o nosso cronograma, que eu vou explicar já já. Acabou a reunião bem curtinha. E depois, o que a gente faz? A gente está com todas as informações ali, né? Agora só falta a gente estar montando a proposta ali e
se Deus quiser fechar o contrato. Aí, beleza. Agora a gente tem tudo ali, vamos montar um cronograma. Esse cronograma é um cronograma que a gente monta com as etapas do projeto. Quem participa desse cronograma, primeiramente? Quem participa desse cronograma é quem vai participar da consultoria. Então, o mesmo gerente de projetos que participou da reunião de diagnóstico, fez a pergunta para o cliente, ele vai participar novamente, só que os consultores também do projeto que não participaram da reunião de diagnóstico, eles vão estar elaborando também esse cronograma, porque é um cronograma que eles vão ter que realizar, então nada mais viável do que eles fazerem o cronograma deles. Então, eles montam esse cronograma, o cronograma contém as etapas do projeto. Sempre a primeira etapa do projeto ali que a gente coloca é coleta de dados, né, para toda consultoria que a gente faz. Então, essa questão, igual eu citei da colher, a questão, qual cor que você quer da colher? Vai vir nessa primeira etapa, né, a gente coleta mais dados para a gente estar realmente executando o projeto agora, dessa vez, dados que vão influenciar na execução do projeto. A gente monta todas as etapas, né, que são necessárias e tal, montamos todas as etapas. Depois que a gente monta todas as etapas, a gente que está ali montando o cronograma, a gente decide, tal etapa a gente consegue fazer em tantos dias. Essa questão de dias, galera, realmente é um pouco no chutômetro. Não tem como a gente determinar tantos dias certeiro. Igual o pessoal fala, a gente nunca vai ter isso como certo. Fazendo outros projetos, vários projetos parecidos, que uma hora a gente vai saber, gastei tanto tempo naquele último projeto, vamos colocar nesse. Então, a gente estipula essa questão, né, de data para todas as etapas, a questão de dias, né, que vão gastar para todas aquelas etapas. A gente coloca também questão de reuniões, quantas reuniões que a gente vai fazer durante aquela etapa, reuniões entre nós, membros, que vamos estar executando. Colocamos quantas horas que a gente vai gastar para cada dia, quantas horas por dia, né, que a gente vai gastar para estar concluindo aquela etapa naqueles dias que a gente colocou. Então, é isso, o cronograma é tudo isso, as etapas do projeto, juntamente com questão de dias, de horas, de tudo. E aí, a gente preenche esse cronograma e depois a gente tem um formulário, que a Fernanda vai explicar melhor esse formulário, mas é um formulário elaborado pelo pessoal de para facilitar eles. E aí, esse cronograma que a gente faz, a gente anexa junto a esse formulário, que a Fernanda vai explicar melhor aí. Mas é isso. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Inácio e eu sou atual diretora administrativa financeira. Então, dando continuidade ao processo, é chegada a hora da precificação, que ela tem como objetivo garantir um preço justo, mas que valorize o nosso trabalho. Então, como o Gustavo falou, o time responsável pelo projeto, ele vai construir o cronograma e preencher o formulário. Eu deixei alguns pontos aqui que abordam no formulário, tipo critérios para linkar a realidade do cliente com a realidade da EJ, a quantidade de horas, se vai haver deslocamentos, por quê? A precificação é baseada na quantidade de horas do projeto. Então, tendo essas horas, a gente joga na planilha, é tudo automático. Eu até deixei aqui, se essa apresentação for compartilhada com vocês, tem o link do formulário e o link da planilha para vocês darem uma olhada, para vocês conhecerem melhor. Então, ela é toda automática, vai gerar um preço X no final. Então, gerando esse preço X, a gente manda para o time responsável do projeto e eles vão analisar. Tá ok? Beleza. Se não, a gente volta na precificação e faz as modificações necessárias para ver se agora o preço está ok. Estando ok o preço, o time responsável autorizou, aí sim é dado o próximo passo, que é a apresentação de proposta, que aí já é com o Renzo novamente. Estou mutado? Você me ouve? Não? Sim. Não, pera, eu estou mutado ou não? Não, a gente ouve. Tá. Meu Deus, me perdi. Desculpa, fiquei nervoso. Calma aí. Pronto, fechou, agora eu tô vendo. Feito todo esse processo, a gente trouxe o cliente desde a Cold Call, ele se interessou, passou por uma reunião de apresentação, gostou dos nossos serviços, viu que ele tem dores que a gente pode resolver, viu que a gente mostrou para ele isso,
fez o diagnóstico, a gente precificou esse diagnóstico, viu quantas horas a gente vai gastar e quanto vai ser o projeto, qual é a proposta do projeto, a gente vai apresentar todos esses dados que a gente recolheu para o cliente. Essa é a apresentação de proposta, né? Então, a gente começa falando um pouco de como vai ser realizado o projeto, qual a importância daquele projeto para a empresa do nosso cliente, como a gente vai agir nesse projeto, quais são as condições para esse projeto rolar, qual a parte do cliente nisso tudo, porque é muito importante o cliente saber que ele também tem responsabilidade no projeto. Se a gente precisar de mais informações, se a gente precisar fazer uma visita, ele tem que deixar sempre alguém disponível, sabe? Ou seja, o cliente ele também tem uma parte no fechamento da proposta. E aí, depois de apresentar todos os detalhes sobre o projeto, o cronograma, a gente fala de preços, e essa é uma parte muito importante, porque a gente tem que ser bem flexível, porque esse cliente ele já acredita que esse projeto ele vai ser bem à margem do que ele imagina, né, por a gente já ter deixado bem claro que isso é uma empresa júnior, que a gente não recebe salário, a gente quer experiência, então a gente precisa convencer o cliente de que aquele preço que ele está pagando é justo e não mais que justo, porque a gente não tem gastos extras e tal. E então, nessa parte aí, a gente trabalha muito com o jogo de cintura também, quantas vezes precisa parcelar, fala de novo dos benefícios, tem várias técnicas e dicas e etc. para a gente trabalhar com esse cliente, mas o mais importante é a gente ouvir e ter bastante empatia com a situação dele, com o que está acontecendo. A gente ouvir uma boa objeção é sinal de que a gente pode responder essa boa objeção também, mas a gente tem que saber com o que a gente está lidando. Apresentaram todos esses pontos, né, os pontos principais da proposta, o preço, a gente ouve o que o cliente tem para falar, e aí a gente parte para a próxima parte, que é o fechamento ou não dessa proposta, né, se ele está feliz com aquela proposta ou não, e aí caso essa proposta ela não esteja dentro do que ele pensou, dentro da expectativa dele, dentro da realidade dele, a gente traz de novo essa proposta para dentro da Bolt e pensa, cara, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode parcelar mais? Aí a gente fala, pô, Fernando, dá para parcelar mais? Aí Fernando vai falar, não dá, que tá devendo não sei quem. Aí, não, dá, melhor, não sei o quê. A gente pode botar mais horas nesse projeto, menos horas nesse projeto, a gente vai, um processo, né? Raras, eu acredito que vão ser as vezes que a gente vai chegar com uma proposta na hora, o cara vai falar, tipo, porra, perfeito, eu quero. Essa parada aí de linguagem também sinto muito, né? Mas tudo bem. Então, basicamente, a reunião de proposta é isso aí. E agora a gente vai falar um pouco da formulação do contrato e tópicos importantes sobre ele. A Fernanda voltou aí, né, Fernanda? Alô, Fernanda? Alô, Fernanda? Eu caí? Eu caí? Não, mano, Não. Cara, o desespero. Fernando, tá Cara, eu ouvindo? tô muito feliz que isso está sendo gravado. Alô, Fernanda, tá mutada? A internet caiu? Ai, gente, Tá mutada, Fernanda? Não, minha internet travou aqui. Tudo bem, então. Pérola da EAD. Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo lá. Já passou a parte do Renzo? Eu perdi tudo, Já passou gente. minha parte, já. O Renzo ficou falando igual um robô. Então, passar todo esse processo leva mais ou menos umas 3 semanas, desde o contato com o cliente à etapa do contrato, que depois que ele aprovou a proposta, aprovou o preço, tá tudo show, tudo ok, chegou a minha vez de agir de novo, que é o contrato. O que é esse contrato? Ele tem o objetivo de garantir segurança para ambas as partes envolvidas. E nessa etapa é necessário mais uma coleta de dados, que eu deixei aí o formulário para vocês, para quem tiver curiosidade de olhar. Aí vai coletar os dados do cliente, todos os dados necessários do cliente, todos os dados necessários da EJ também. Aí com esses dados a gente vai elaborar esse documento, que é cheio de cláusula de obrigações da contratante, obrigações da contratada, pagamento, datas, tudo certinho nesse contrato, uma coisa bem séria. Aí, fechou, pronto, ele é enviado para o nosso cliente, para o Alex e para a testemunha, para eles lerem e assinarem. Todo mundo ok, todo mundo assinou, não tem nada a reclamar, é fechado oficialmente a parceria para assim dar início à consultoria. A consultoria só é dada depois de todo esse processo.
Exatamente, Fernando. É um processo bem longo, mas é um processo que traz muitos procedimentos, mas também muita experiência para a gente, né? Nós tivemos pessoas que trabalharam aqui na Bolt Júnior com parte de prospecção e depois foram contratadas por empresas seniores nessa parte de prospecção, né? Seja na Clube Petro ou então na TIG, né? Os meninos foram para a TIG também. Então é muito interessante a gente estar trabalhando nessa parte de vendas, porque toda empresa ela precisa, né? Dessa questão de trazer o cliente até ela. E aqui na Bolt a gente trabalha tanto com prospecção ativa, que é tudo isso que a gente falou, né? Ligar para o cliente, ir até o cliente de forma ativa, e também com a prospecção passiva, que a gente trabalha no dia a dia com a consolidação da nossa marca no mercado, seja pelo Instagram, pelo LinkedIn, seja nos mostrando no geral, né? Que é a prospecção passiva, que é o jeito que o cliente vem até a gente. Então, tem essas duas formas da gente captar clientes, né? E aí, feito esse processo todo, pode dar ruim e pode dar bom. Essa é a realidade. Qualquer parte do projeto, o cliente ele pode dar para trás, pode sumir, como já aconteceu de sumir, pode não gostar de alguma cláusula, mas o importante é a gente tentar de novo fechar o projeto, porque essa relação de parceria entre empresa e o cliente é exatamente isso, é um relacionamento. A gente precisa ter confiança tanto da gente que o cliente vai fazer a parte dele, quanto do cliente que a gente vai fazer a nossa parte. Então, por isso que é um processo demorado e erros acontecem, mas está tudo bem, a gente não desiste, a gente volta atrás até o cliente fala assim, olha só, não quero. Se o cliente falar não quero, aí a gente para. Enquanto der para dar um jeitinho, a gente tenta dar um jeitinho de trazer ele para dentro da nossa empresa, porque lead parece que é muito, mas é escasso, não é infinito, sabe? A gente tenta um lead ali, tenta outro lead, pode talvez tentar de novo, mas é sempre importante a gente ter em mente que não é para desistir, para a gente tentar trazer essa experiência para a gente. Isso caso dê errado, mas também caso dê certo, a gente comemora, não tem problema nenhum, a gente pega esse dinheiro, faz o que a gente tiver que fazer, os investimentos, seja com o próprio cliente, né, porque a gente tem que trazer aquele agrado, um brindezinho, ou então com os membros da EJ, né, essas são cenas reais do futuro, isso aí é a nossa, como é que é o nome daquela parada? Nossa imersão, né, no ano que vem, esse ano não vai ter mais, e esse aí é para isso que a gente trabalha, galera, para trazer imersão com pagode e churrasco. Isso que é importante. E aí, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui. A gente tem mais 10 minutos aí, galera, de projetos que não tiver dúvida, pode partir. Trainees tem que ficar depois das dúvidas, mas a galera da empresa em geral que tiver dúvida, esse é o momento de tirar as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para deixar bem claro tudo que vocês tiverem de errado, mas também para agradecer. Também é isso aí. Estou falando muito hoje. Pode tirar dúvida aí, galera. Não? Pô, eu tenho uma dúvida, mano. Show, Eu mano. queria saber para quem que eu ligo da empresa, entendeu? Tipo assim, como é que eu arrumo esse número, entendeu? Na parte da Code Call. Entendi, mano. Então, essa parte da gente trazer o lead, de ter o lead certinho, isso é responsabilidade do setor de comunicação, mas da parte de vendas, é ele que faz toda a pesquisa, né? Sendo de maneira bem grosseira mesmo. A gente chega no Google e pesquisa assim, automobilísticas de Itabira, e vê várias que tem lá, várias empresas. Normalmente no site tem uma informação, um contato para a gente ligar, e é daí que a gente tira esse número, né? Ou seja, é responsabilidade do setor de vendas dar esse número para os nossos prospectadores, né, para os nossos integrantes ligarem. Ficou claro? Não, ficou assim, deu para entender. Show, boa dúvida, mano. É isso aí mesmo, que a gente pulou essa parte de captação de leads para ir direto para o cold call. Mas essa parte é mais de um setor específico, né, do setor de vendas, e aí a gente tem um banco de leads, tem um lugar com vários e-mails, várias informações, vocês vão ter acesso a eles, tem vários leads lá, alguns leads a gente tem noção que vai ser um pouco mais difícil trazer um serviço, alguns a gente, por experiência, um pouco de experiência, né, do ano passado, que a gente ainda não é a experiência, né, mas o pouco de experiência que a gente tem do ano passado, a gente consegue saber se tal ramo é mais interessante, se tal ramo é menos interessante, e por aí vai. Mas obrigado, mano. Boa dúvida. Mais alguém, mano? Agenor tem dúvida?